E aí, pessoal, vamos falar de IA de novo? Bom, você, como médico, né, já viu uma IA citar um exame que não existe ou inventar uma referência, mesmo com ar de confiança, né? Isso se chama de alucinação. Aí, né, pode ter gente pensando, ué, mas o modelo agora está ouvindo voz, né? Mas não. Do ponto de vista neurológico, o termo alucinação é uma metáfora suavizante, né? Eles não queriam falar outra coisa mais pesada, né? Ele não representa com precisão o que acontece nos LLMs, né? Nos modelos de linguagem, os modelos de linguagem de inteligência artificial. Os modelos, obviamente, não têm percepção, não têm consciência, não veem, não ouvem, então eles não podem alucinar, no sentido médico, psiquiátrico, neurológico. Eles simplesmente geram uma sequência linguística, uma sequência otimizada, né, para parecer plausível, mesmo que factualmente falsa. Então você pode falar, então a alucinação eu posso chamar de mentira. A IA está mentindo. Não, tecnicamente não. Isso não é bem preciso, porque o modelo não tem intenção, né? Ele nem teoria da mente para mentir. Assim, do ponto de vista funcional, seria mais correto dizer que o modelo inventa com convicção, né? Ele é um mentiroso convicto. E isso pode ser tão perigoso quanto uma mentira, né? Porque vai parecer verdade, se você não tomar os devidos cuidados, né? Recentemente, tem um mês, mais ou menos, saiu um artigo, né? Um artigo chamado Why Language Models Hallucinate, né? Porque os modelos de linguagem alucinam, né? E ele mostrou que isso não é um bug, não é um defeito da IA. Acaba sendo um defeito, mas é como se fosse uma característica, uma feature. É como se ela fosse programada para isso. Então se percebeu que, como há uma corrida, e cada vez que sai um modelo novo, ele é colocado para comparar entre os outros modelos, né, que a gente chama de benchmark, e aí ele é programado para quê? Para tirar uma boa nota no benchmark, né? Então esse é um efeito colateral desses métodos de treinamento e avaliação, né? Os modelos aprendem não só a gerar respostas plausíveis, mas a adivinhar quando eles estão incertos, porque eles são avaliados por benchmarks convencionais, né, que premiam respostas completas, e eles penalizam o não sei, penalizam também incertezas e recompensam previsões decisivas. E aí, estatisticamente, a inteligência artificial é capaz de saber se aquele chute é meio provável de estar certo ou não, mas pode ser um erro, né? Então a gente tem que ser sincero. Chamar de alucinação é um jeito bem educado de dizer. Ela mentiu sem saber que estava mentindo, né? Mas é como uma prova de múltipla escolha, né? Em que deixar em branco, em que chutar, né? Quer dizer, chutar é melhor do que deixar em branco. Então, o resultado, o modelo aprende a responder com convicção, mesmo quando não tem a menor ideia, quando o assunto ele inventou completamente e você fica ali sem saber de onde ele tirou aquelas informações, né? Na medicina, esse tipo de erro é muito perigoso, né? Que pode parecer verdadeiro, né? E isso é o que mais confunde. Um exemplo é pedir a IA para citar uma evidência para uma conduta. E ela te dá um estudo de fase 3. E você vai conferir, esse estudo nunca existiu. Aí, no prontuário, um erro desse pode ser indefensável, né? Mas a boa notícia, é claro, né, que isso esses modelos estão em constante evolução. Isso aí não é uma coisa que está, né, irremediável, né? Isso sai em artigos científicos
de informática, né? Isso sai na Archive, e aí sai isso escrito por cientistas que trabalham nessas empresas. Então, a boa notícia é que eles sabem que isso está acontecendo e o porquê. Então, já começa a mitigar esses erros, né? E meu objetivo aqui com vocês é, justamente com esses vídeos, fazer com que vocês usem as IAs, né, na medicina. Tanto para estudar, para atualizar e para tomar a decisão. Tomar a decisão mais certa e evitar atrasos diagnósticos e evitar erros. Mas para fazer isso, tem que saber fazer, né? Fazer com assertividade. Então os cientistas da computação, eles estão desenvolvendo sempre novas versões de IAs, em que agora tem, por exemplo, o tal do Abstention Aware, né? Eles vão treiná-las em benchmarks com Abstention Aware, né? Ou seja, o modelo pode dizer não sei sem ser punido, né? Ele pode se abster da resposta. É uma abstenção calibrada. Nem todo modelo foi treinado assim, né? Mas a tendência é que todos sejam, né? Então, quando você usa um modelo bom, você está usando algo que foi treinado assim. Você pode usar também, né, um modelo que usa encadeamento de prompt, né? O que é isso? Um modelo que vai te mostrando a linha de raciocínio que ele seguiu, o chain of thought, né? Força o modelo a explicar todo o raciocínio antes de concluir. Então, é como se você, ao invés de perguntar qual o diagnóstico, e ele já te fala de cara qual o diagnóstico, não, ele vai começando a raciocinar e você, às vezes, até te perguntar, né, quais são as hipóteses mais compatíveis, quais são as hipóteses, as evidências. Depois ele chega a uma conclusão baseada em um grupo de possibilidades. E às vezes ele até dispõe esse grupo de possibilidade, né? E o bom é que você pode fazer prompts, né, com esse chain of thoughts, né? Você vai obrigar o modelo a mostrar para você o raciocínio, não o raciocínio, mas como ele chegou naquele resultado. E para mitigar isso também, esses erros, né, essas alucinações e esses erros, os modelos calibrados que sinalizam o grau de incerteza da resposta. Ele te fala assim, essa resposta aqui tem tantos % de estar certa. Se for um número alto, você confia. Se é um score de confiança mesmo, né? Se for um número baixo, você não confia. Então você pode, às vezes alguns modelos têm isso, né? Então a gente tem alguns wrappers de IAs que tem isso, ou você pode usar isso nas IAs mais conhecidas. No seu prompt, você pode colocar que você quer que ela fale a resposta mostrando um score de confiança da resposta, né? Mas, então, antes de confiar se a IA que você usa tem isso, coloca isso no prompt para ela fazer, para ela te mostrar toda essa segurança de como evitar erros, né? Por exemplo, se abstenha da resposta caso não saiba, né? Ou diga para o modelo dar um score percentual de certeza, dar contexto de dados clínicos reais, né? Então você pode fornecer esses contextos clínicos de dados reais, pode fornecer para ele tirar conclusões baseadas em buscas no PubMed, por exemplo. Então ele vai ter contexto real, ele não vai ter basear somente no treinamento que ele teve. Ele vai buscar de fontes que são seguras. Uma coisa que você pode fazer também ao invés de fazer perguntas com um contexto muito grande, né, por exemplo, jogar lá para ele analisar 7 páginas, sei lá, um livro inteiro, 7 páginas de um prontuário, num prompt só. Então esse modelo pode sofrer uma outra coisa que também tem nome,
nome técnico, que chama Lost in the Middle, e que a gente também tem isso, né? O modelo esquece o que está no meio do texto, né? Nós também temos a tendência de lembrar também mais facilmente o que foi dito no final e no início, né? Se eu te der uma lista de palavras, a tendência é que você lembre com mais facilidade as primeiras e as últimas. Assim, do meio, você vai tender a esquecer, e o modelo de IA faz a mesma coisa. Ele tende a ficar perdido no meio. Ainda não se sabe exatamente o porquê, matematicamente explicando o porquê disso, né? Mas eles já têm alguma noção e também já fazem uma certa mitigação para que isso não aconteça, né? Quando ele tem um contexto muito grande, parece que ele divide aquilo em vários pedaços menores, para evitar esse lost in the middle, esse perdido no meio. E você também pode, para evitar essas alucinações, fazer uma checagem adversarial, né? O que é isso? Pergunta coisas do tipo: qual guideline sustenta essa sua resposta? Qual citação existe mesmo? Essa citação existe mesmo, né? Assim, qual é a citação? Tem ensaio clínico randomizado sobre isso, né, sobre essa sua conclusão? Se o modelo começar, vamos dizer assim, gaguejar, você já sabe, né? Então não é para confiar. Você aí tem que aí limpa todo o contexto e faz uma nova pergunta, já tentando fornecer para ele alguma outra informação para ajudar na sua resposta. Concluindo, né, esse nosso tema aí de alucinação da IA, você precisa, o que isso diz ainda, né, pra gente? Que você ainda é quem tem participação ativa, né, nessa busca da IA, né? Isso, você vai manter o tal do human in the loop, que também é outro termo, né? O humano ainda está no círculo, né? A IA não é um oráculo, né? É um estagiário turbinado, é um livro dinâmico. Você ainda é o profissional técnico, o responsável técnico, com CRM incluso, inclusive. Então o modelo de IA, ele não pensa, ele é uma máquina estatística de última geração. Ele é uma ferramenta, e ferramenta mal usada vira risco. Mas ferramenta bem usada é extraordinário. Então, você continua sendo o filtro final. Quanto melhor você tiver, melhor você vai usar as inteligências artificiais. Isso é muito bom. Porque o que diferencia o especialista não é repetir a resposta, né, da inteligência artificial. É saber dizer quando que essa resposta não existe ainda. Então, é isso. Até então o próximo vídeo. Até mais.